Prontinho, pessoal? A palavra é de vocês. Obrigada, professor Tiago. Boa tarde, gente. Eu sou a Bia e hoje eu vou introduzir aqui para vocês, vou começar aqui a falar para vocês sobre teratogênese medicamentosa. Então, as integrantes do meu grupo, contando comigo, são a Bianca, a Catarina, a Eli, a Isa e a Maria Clara. A gente dividiu para vocês, então, esse tema em 5 tópicos, começando com uma conceitualização. A gente vai falar sobre o embrião, os tipos de diagnóstico, a teratogênese experimental e a presença no cotidiano como um bônus para a gente. Primeiro, eu gostaria de contextualizar, só para vocês terem uma visão. E, para isso, eu vou usar a famosa talidomida. Então, na época da euforia da comercialização de medicamentos, no auge da indústria química e farmacêutica, a gente se deparou com um medicamento que garantia o alívio das nacionais, e ele era tido como muito seguro, como uma droga muito segura, tanto que as representantes no Brasil diriam que elas eram seguras, inclusive para crianças, e essa era a talidomida. Quimicamente falando, vários fármacos, as suas moléculas são moléculas que são isômeros, que tem diversos isômeros, mas que são principalmente feitas de misturas racêmicas, que são as misturas de 2 isômeros, levógero e destrógero, isômeros óticos, que isso significa que as moléculas tendem a reagir diferente na mesma mistura à luz polarizada. Então, uma molécula vai se movimentar para a esquerda e outra para a direita, como dá para ver nesses gifzinhos que a gente colocou para vocês. E aí, a partir da mistura racêmica, então 50% de um, 50% de outro, teoricamente, se torna opticamente inativo. Então, isso acaba sendo irrelevante para a constituição do medicamento. Só que nesse caso, não se sabia muito, mas nesse caso, o isômero destrógero só apenas era responsável pelas propriedades analgésicas. O levógero, ele causava mutações nos fetos das mulheres gestantes que estavam consumindo esse medicamento. Em 1961, nasceram entre 10 a 15 mil bebês com malformações. E depois de muito estudo, que na época também não era muito bem detalhado, muito bem completo, assim, dizendo, tipo, com a qualidade que a gente tem hoje, que descobriram a relação do isômero levógero na mutação desses fetos. Isso foi muito emblemático. A droga só saiu do mercado brasileiro em 62 e em 2003 ela se tornou, então, um objeto de lei que apresentava medidas de prevenção e controle dos riscos medicamentosos. A partir desse caso tão emblemático que a gente fala tanto, é que a gente vai estudar, então, a teratogênese medicamentosa. Alguns conceitos básicos só para a gente ter uma noção. Teratogênese, a palavra teratogênese, que ela significa, da etimologia do grego terato, significa monstro, e gênese, origem. Então, de uma forma meio complicada, de uma forma meio estranha, a teratogênese seria o estudo dessas diferenças, enfim, das malformações. Um agente teratogênico se caracteriza como tudo aquilo que, presente na vida embrionária, é fetal ou capaz de trazer dano ao embrião ou ao feto, causando seja de abortamento ou alterações estruturais, funcionais e neurológicas. Isso é o conceito básico do que seria teratogênese e um agente teratogênico. Agora, eu vou dar a palavra para a Maria, e ela vai falar um pouco para vocês mais sobre a ação embrionária. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou continuar aqui o seminário falando sobre o embrião. Aqui, como a Bia disse, a teratogenicidade é a capacidade de um fármaco causar anormalidades fetais quando administrado a uma gestante.
Antigamente, tinha um conceito muito básico sobre o quanto a placenta serviria como uma barreira, e eles acreditavam que ela era 100% eficaz. Dessa forma, nenhum medicamento tratado à mulher chegaria no embrião. Só que, com a tragédia da talidomida, eles conseguiram comprovar que isso era um mito, que não era verdade. A placenta serve como uma barreira, só que qualquer droga pode atravessar ela com um grau maior ou um grau menor por uma difusão passiva. O embrião, diferentemente da gente, de pessoas adultas, tem um sistema biológico muito mais dinâmico. Como a talidomia não tinha nenhum tipo de efeito colateral diretamente na gestante, mas para o embrião ele causou o resultado de o nascimento de milhares de crianças com focomelia, que seriam os membros assemelhados com nadadeiras de uma foca ou uma foice, são alguns membros com defeitos, ou uma má formação renal, que seria o rim hipoplástico. Concentrou esses dois tipos de efeito colateral na maioria dos recém-nascidos, só que tinha muitos outros também. Pode passar, Bi. Aqui a gente dividiu os estágios que a droga pode acometer nos fetos. São divididos em 3 mais importantes. O primeiro é durante a fertilização e a implantação. Dentro do momento da concepção até o 17º dia, pode ocorrer um aborto espontâneo, o que às vezes não é nem percebido pela mulher ou desculpabilizado pela droga. Depois vem a organogênese, que é do 18º dia ao 55, e é um período mais vulnerável. A partir desse momento, se tiver o contato da talidomida com o embrião, pode vir as deformidades físicas. A partir de 56 dias, é um crescimento no desenvolvimento. As anormalidades físicas já vão ter acontecido e acaba podendo acrescentar algumas anormalidades no desenvolvimento. Essa parte dos 56 dias a gente dividiu aqui para mostrar um pouquinho do que pode acontecer com qual medicamento. Serve com os inibidores de ECAs, que são enzimas conservadoras de angistenina, que podem causar a hipoplasia dos órgãos, que foi o que mais aconteceu na maioria nos rins, mas ele também acomete no pulmão. E os anti-inflamatórios podem induzir o fechamento prematuro do canal arterial. O tipo da malformação que acomete no embrião ou no recém-nascido depende da droga em específico e também do estágio. Às vezes pode acontecer com algumas drogas ou às vezes não. E também depende do estágio que a gestante vai ter o contato com aquela droga. Existem drogas que possuem um efeito imensamente baixo, sendo impossível calcular quão agravante isso seria. E não tem nenhuma droga que é 100% segura durante a gravidez. Aqui a gente separou um pouquinho como conseguir diagnosticar. Tem 3 tipos de defeitos congênitos, 3 causas. Os genéticos, que são anormalidades cromossômicas, os ambientais, que é o caso da talidomida, como fármacos, drogas e vírus, e o multifatorial, são a soma dos fatores genéticos e ambientais agindo em conjunto. Aqui a gente trouxe um dado sobre o quanto isso acomete. Mais do que a metade, entre 50% e 60%, tem uma etiologia desconhecida. De 7 a 10% um motivo ambiental, novamente de 7 a 10% gene mutantes, de 2 a 5% é anomalia cromossômica e de 20 a 25% multifatorial. Aqui a gente trouxe as semanas o aumento de risco. Aqui a gente vê embaixo um risco pequeno da morte do embrião até a 2ª semana. Durante a 2ª e 8ª semana são um período de maior sensibilidade no desenvolvimento desse embrião, que é onde vai causar as anomalias físicas, que é onde vai cometer os órgãos sensoriais das mãos e dos pés. Depois da 8ª semana até a 38ª, são as disfunções motoras e as disfunções nos órgãos também. Aqui, essa parte, a gente vai falar num período crítico no desenvolvimento do pré-natal. As 2 primeiras semanas, como eu expliquei ali atrás,
são suscetíveis ao aborto, que pode ser que vai acontecer espontaneamente e às vezes essa mulher nem saberia que estaria grávida. Isso acontece porque o teratogênio pode entrar na maior parte das células de todo o embrião, e isso leva à morte das células e isso em grande escala leva ao aborto. Cada tecido do órgão do sistema de um embrião tem um período crítico no seu desenvolvimento, que pode ser prejudicado. O tipo de defeito congênito produzido vai depender de qual parte o teratogênese conseguiu ser mais suscetível no momento da gestação. Aqui a gente dividiu num quadro da formação do feto. A parte roxa, lilás, são partes altamente sensíveis que podem acometer essas anomalias, e nos estágios que a gente deixou em verde, são defeitos menores. A parte mais sensível pode acontecer a ausência dos membros, um defeito do tubo neural, um defeito congênito na espinha bifídica cística. E na parte verde, seria os menos sensíveis, que é o defeitos motores, hipoplasia dos polegares, defeito do septo ventricular, defeito no sistema nervoso central e no tronco arterioso. As doses do fármaco e os compostos químicos. Para que um fármaco seja considerado um teratogênio humano, uma relação de dose e resposta deve ser observada durante a maior parte da gestação. A teratogênese do fármaco varia consideravelmente. Alguns deles, como a talidomida, causam comprometimento grave durante o período de organogênese. Isso significa que a morte fetal até a segunda semana com o tratamento de talidomida são mais raras. A talidomida vai atingir uma parte entre a quarta e a oitava semana. Seria o período mais crítico. Outros teratogênicos agem diferente, ele acomete desde a primeira até o nascimento do bebê. Por isso que existe uma dose ou um composto específico para cada fase da gestação. E isso acontece muito, que a gente pesquisou, que os medicamentos prescritos e vendidos para gestante é surpreendentemente alto, mesmo que eles ainda sejam vendidos sem receitas ou com receitas, e a maioria das gestantes não sabem que pode ser um teratogênico. Entre 40% e 90% das mulheres grávidas, elas consomem algum tipo. As mulheres precisam evitar todos os medicamentos durante o primeiro semestre, a não ser que um médico prescreva para ela, com conscientimento sólido, que ela saiba dos riscos que pode acometer, tanto para ela quanto para o embrião. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos do quais podem atingir esse embrião e causar uma teratogênese. Tem os antibióticos, tranquilizantes, misoprostol, agentes antineoplásticos, inibidores de enzima, ácido retinóico, anticonvulsionantes. Aí agora eu vou passar a palavra para a Bianca, ela vai continuar a apresentação. Pode passar para o próximo, por favor. Então, desde o século XX, quando eles estavam começando os primeiros testes em teratologia, eles tentavam provar que o útero era intransponível, né, a agentes externos, e a placenta era uma barreira física. Aí, desde essa época, muitos têm acrescentado nessa área. E esses estudos, eles trouxeram várias contribuições, mas também eles levantaram muito questionamento sobre a validade dos resultados. Aí, por causa disso, surgiu 3 princípios que regem a teratologia experimental até hoje, que são esses 3 aí, que é por que a exposição humana a agentes externos causadores de malformações não apresentam sempre os mesmos resultados e por que mães expostas a esses agentes químicos, físicos ou biológicos nem sempre geram indivíduos portadores de malformações, porque os dados experimentais obtidos em laboratórios muitas vezes são conflitantes entre si e ou entre observados na espécie humana, e porque os testes realizados em diferentes espécies de animais de laboratório podem apresentar resultados diametralmente diversos, ocorrendo mesmo em animais da mesma espécie. Hoje a gente já sabe que as substâncias químicas elas atravessam a placenta e que os seus efeitos tóxicos podem ser diversos no desenvolvimento embriofetal. Pode passar, por favor. Isso é observado nesse diagrama, em que uma substância química ela causa um efeito tóxico no embrião ou no feto. E esse efeito pode ser irreversível ou reversível.
Quando ele é reversível, ele leva a um RN normal falso negativo. E se ele for irreversível, ele pode ser incompatível com a vida, levando à morte, ou compatível com a vida, que leva às alterações funcionais, que pode causar disfunções pós-natal, ou anomalias morfológicas, que levam a um efeito teratogênico ou diminuição do desenvolvimento, e as mutações, que levam a efeito mutagênico ou mutações para gestações sucessivas. Pode passar, por favor. E os testes de toxicidade pré-natal, eles são delineados para avaliar os efeitos tóxicos nos animais durante a gestação e o desenvolvimento do organismo. E esses testes, eles avaliam os efeitos tóxicos tanto na mãe quanto na prole, observando se teve morte, alterações estruturais ou no desenvolvimento. Só que ele não permite avaliar se teve alterações funcionais. Geralmente, nesses testes, eles utilizam ratos ou coelhos e eles utilizam 3 tipos de dose, que é a dose mínima, que é aquela que não observa nenhuma alteração, a dose máxima, que eles observam alterações, só que não é possível saber se essas alterações foram por causa do efeito tóxico na mãe ou por causa da substância, e a dose intermediária, que é aquelas que eles começam a observar uma relação de dose-dependência. Eles utilizam essas doses num período de maior organogênese de cada espécie animal, geralmente pela via oral, pela intubação gástrica, e eles avaliam se as alterações observadas ocorreram de maneira dose-dependente e esse tipo de alteração na prole e também em que frequência que ela ocorreu na população. Oi, agora eu vou falar um pouquinho sobre os testes de toxicologia reprodutiva, que são testes realizados para determinar os efeitos diretos de uma substância química sobre o processo de reprodução dos mamíferos. E esses testes são feitos a partir da exposição de animais sexualmente maduros antes da concepção, durante o desenvolvimento pré-natal, após o nascimento, até o seu período de maturidade sexual. E esse estudo, ele vai nos permitir observar os efeitos da substância teste. E, além disso, no estudo é possível avaliar o efeito da substância química no organismo animal nas diferentes fases do desenvolvimento, desde o período neonatal até as idades adulta e reprodutiva. Os animais mais utilizados nesse tipo de estudo são os ratos, e eles terão como seu período de tratamento o momento antes do acasalamento. Os machos vão ser expostos à substância durante pelo menos um ciclo espermático completo, e as fêmeas vão ser expostas durante pelo menos 3 ciclos ovarianos completos, né? E a partir do delineamento experimental, serão observadas nas gerações parentais algumas observações clínicas, como hemorragia, vômito ou peso corporal, e outras particularidades, e nas gerações filiais, o tamanho da ninhada, a sobrevivência, entre outras coisas. Aí, dessa forma, tem a classificação das substâncias químicas, né? E essa avaliação dos resultados dos testes em animais dá uma ideia dos efeitos tóxicos das substâncias químicas sobre o organismo em desenvolvimento pré-natal e sobre todo o ciclo reprodutivo nos mamíferos, né? E, para isso, os agentes químicos foram classificados segundo sua ação tóxica pré-natal e sobre a reprodução, tendo 3 categorias. A categoria 1, que são substâncias que prejudicam a fertilidade humana. A categoria 2, que são substâncias que podem ser consideradas como causadores de efeitos adversos na fertilidade humana. E substâncias causadoras de toxicidade no desenvolvimento embriofetal também. E a categoria 3, que são substâncias que podem causar preocupação para a fertilidade humana e substâncias que têm possíveis efeitos tóxicos sobre o desenvolvimento embriofetal. Pode passar, Bia. Além disso, a gente tem outra classificação, né? E que tem a categoria A, que são os estudos controlados demonstram que não há risco
no desenvolvimento, né, a categoria B, que são que não tem evidência de risco em humanos, mas o estudo em animais mostra alguns riscos, mas os em humanos não. A categoria C, que tem riscos que não podem ser afastados, mas que faltam estudos em humanos, e os estudos em animais ou são positivos para o risco fetal, né, ou igualmente faltam estudos. Entretanto, né, os benefícios potenciais podem justificar o uso e o possível risco, né. Aí também tem a categoria D, que tem evidência positiva de risco, mas os benefícios podem ser maiores do que o risco potencial. E por último, tem a categoria X, que é contraindicado na gravidez, porque os benefícios não são maiores do que os riscos fetais. Além disso, né, eu vou falar um pouquinho sobre a extrapolação dos resultados laboratoriais para o homem. Em alguns casos, os estudos com os animais não se confirmam para o homem, né? Isso porque é preciso, além da análise, classificar a substância de acordo com o risco e juntar outros dados disponíveis para estabelecer a segurança e os níveis permitidos para a exposição humana. Pode passar, Bia. É isso. Por último, a gente ia trazer para vocês a consideração sobre como esses medicamentos estão presentes, então, no cotidiano e no mercado. Como a Mel comentou lá atrás, o fato de um medicamento ser teratogênico não significa que ele é excluído do mercado, então a gente vai mostrar para vocês como, então, eles são comercializados e como eles estão no cotidiano. Os termos de consentimento e conhecimento. Como isso funciona? Esses medicamentos, quando eles são comercializados, as pessoas que estão se dispondo a fazer parte desse tratamento, então, tem uma explicação muito longa sobre o que são os teratogênicos, inclusive mulheres em idade fértil. E essas pessoas, depois de passar por uma grande bateria de exames, elas assinam, então, termos de conhecimento e consentimento para poderem estar fazendo esse tratamento. No caso de pessoas comuns, de todos os pacientes, inclusive homens, podem estar fazendo esses tratamentos sem maiores preocupações, porque são medicamentos, na maioria dos casos, classe 3, que não interferem na fertilidade humana. Os termos são mais sobre efeitos sobre a própria pessoa, sejam efeitos psíquicos, psicotrópicos e efeitos físicos também. Mas a questão aqui, no caso, é para as mulheres que estão em idade fértil, e esse termo faz com que elas consintam que elas vão apresentar durante todo o tratamento, no espaço de 1 ou 2 meses no máximo, testes de gravidez negativos, e elas vão assegurar que elas estão usando pelo menos mais de um método anticonceptivo de forma combinada, seja de barreira e um deles obrigatoriamente hormonal. Aqui a gente tem 2 exemplos destes termos de consentimento e conhecimento. O da esquerda é oferecido pelo SUS, o da direita pela clínica particular. E eles exemplificam, eles explicam e fazem com que você, então, meio que assine um contrato, assine esse termo para que o tratamento seja concedido a você. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas que eu tenho do meu tratamento. Esse é o medicamento, ele vem vendido com tarja vermelha, que significa que ele tem que ter a prescrição obrigatória, e ele vem muito bem sinalizado que é interessante que você não geste, você proibida de estar fazendo uma gestação nesse espaço de tempo, inclusive um tempo após o tratamento. E os termos de consentimento que são oferecidos, eles sempre vão ser uma via para você provar que você está consentindo, e uma via para a farmácia, porque eles são obrigados a ter também esse termo de consentimento, que eles vão estar vendendo, e é muito importante para eles provar que você tem esse termo, que você é autorizada como uma receita comum, e que você está fazendo o tratamento de forma acompanhada e consentida de estar fazendo, então, o tratamento anticonceptivo.
Eu acho que isso é tudo. Gostaríamos de agradecer nossa bibliografia principal e agradecer também ao professor Tiago pela oportunidade de trazer mais informação, então, para vocês. Obrigada. Muito bem, pessoal. Parabéns. Excelente, excelente. E eu queria agradecer de novo vocês a disponibilidade de refazerem, adicionarem coisas aí ao longo da última semana, né? Então, agradeço demais mesmo, ficou fantástico. Deixa eu parar a gravação aqui.